Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Jéssica Burle, ministro componente curricular de Biologia. Nesta aula 7, nós vamos estudar as páginas 39 a 41. Assunto: vacinas gênicas, células-tronco, terapia gênica. Vamos continuar na meditação do versículo: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2:6. Antes da gente começar a estudar vacinas gênicas, vamos relembrar como funcionam as vacinas convencionais, assunto que estudamos no 8º ano. A vacina, fabricada com partes do agente infeccioso ou com versões mais fracas do micro-organismo, é injetada na corrente sanguínea. Os antígenos da vacina são reconhecidos pelo organismo como invasores. Os glóbulos brancos dão início à produção de anticorpos, que atacam os antígenos. São criadas, então, as células de memória. Então, o indivíduo teve contato com o vírus, porém, ele não causou a doença, somente a memória imunológica. Depois da vacinação, se o antígeno real atacar o corpo, o sistema imunológico nas células de memória estará preparado para reconhecer o inimigo e combatê-lo. Definindo conceitos. Plasmídio. Os plasmídios podem ser definidos como pequenas moléculas de DNA circular que são encontradas em bactérias e também em leveduras. Possuem a capacidade de se replicar de maneira independente e apresentam geralmente poucos genes. Aqui eu tenho uma bactéria e dentro dela eu tenho o plasmídio. Os plasmídios são muito importantes na ciência, são utilizados em várias técnicas de biotecnologia. Vacina gênica ou vacina de DNA, ainda em fase de experimento e padronização, pode se tornar a maior promessa de combate a doenças infecciosas para as quais até hoje não existe prevenção segura, como herpes, AIDS, malária, tuberculose, esquistossomose, dengue, entre outros. Para a produção da vacina gênica, o cientista retira do agente causador da doença, que pode ser um vírus, uma bactéria ou um fungo, um pedaço da molécula de DNA, onde fica seu código genético. Depois, esse material é inserido em um plasmídio de uma bactéria e o plasmídio modificado é introduzido na pessoa. Esse pedaço de DNA ativa a resposta imunológica, protegendo contra a infecção causada pelo agente patogênico, de onde se originou o DNA, porém não causa reação da doença na pessoa, apenas a memória imunológica. Célula-tronco. As células-tronco são células muito especiais. Elas surgem no ser humano ainda na fase embrionária. Essas células têm duas características distintas. Conseguem se reproduzir, duplicando-se, gerando duas células com iguais características, e conseguem diferenciar-se, ou seja, transformar-se em diversas outras células dos seus respectivos tecidos e órgãos. Então, uma célula-tronco consegue se modificar em célula do sistema nervoso, sanguíneo, da pele, entre outros. Podem ser classificadas como células-tronco embrionárias e células-tronco adultas. Células-tronco embrionárias são aquelas encontradas nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário e apresentam alto poder de diferenciação, ou seja, podem originar grandes diversidades de tipos de células com funções especiais. As células-tronco embrionária pode ser classificada em totipotentes ou pluripotentes. Totipotentes. Nesse caso, ela tem a capacidade de diferenciar em todos os tipos de célula, compreendendo o organismo animal, até a placenta e os órgãos embrionários anexos. São encontrados nos primeiros dias de seu desenvolvimento, quando apresenta entre 16 e 32 células. Células pluripotentes. Tem a capacidade de se diferenciar em todos os tipos de célula do organismo animal, com exceção da placenta e dos anexos embrionários. Encontra-se no período em que o embrião, quando tem entre 32 e 64 células, por volta dos 5 dias do seu desenvolvimento. Então, aqui, início do processo, o espermatozoide e óvulo uniu, formou a célula ovo ou zigoto. Essa célula vai se dividir, como nessa fase aqui, totipotentes, elas vão se dividir
Chegar nessa fase, ela continua se dividindo até chegar nas células pluripotentes. As células pluripotentes, então, elas vão formar outras células dos nossos sistemas. As células pluripotentes vão dar origem a outras células que irão se constituir os tecidos para formar os órgãos. Então, elas vão vão se diferenciar em as demais células do nosso corpo humano. Célula-tronco adultas são aquelas encontradas no cordão umbilical, na placenta, em órgãos como o fígado e em tecidos como medula óssea e o sangue. Apresentam uma menor capacidade de diferenciação em comparação com a célula-tronco embrionária. Existem dois tipos de célula-tronco adultas: oligopotente, que diferenciam-se em poucos tecidos, e unipotentes, que diferenciam-se apenas em um tipo. Terapia gênica, técnica que tem como foco as doenças genéticas, em especial hereditárias. Tem como objetivo substituir o alelo que causa a doença por um alelo normal. Vamos ver um exemplo da técnica? A técnica consiste em inserção do alelo normal em um vetor, por exemplo, um vírus modificado. Então, eu tenho uma doença, vamos usar como exemplo a diabetes. Alelo normal seria aquele que produz insulina. Ele é colocado em um vírus modificado e logo após é inoculado numa célula do indivíduo. Esse vírus vai afetar essa célula, ou seja, esse vírus carrega o gene normal para a doença. Ele vai infectar a célula da pessoa. E logo após, essa célula que recebeu esse vírus vai ser inoculada no indivíduo doente, que com o passar do tempo passa a expressar a condição normal do alelo. As pesquisas da terapia gênica utilizam célula somática, ou seja, todas as células do nosso corpo, exceto os gametas, mas futuramente espera-se utilizar a técnica nos gametas do indivíduo afetado, para os descendentes não herdem o alelo da doença, como se fosse uma cura da doença antes mesmo dela ser formada. Por aqui finalizamos todo o nosso conteúdo de biologia da etapa. Estudem e façam todos os exercícios. Um abraço!